Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos aprender palavra com café. Então assim, pega teu cafezinho aí, dá aquela golada. Se você não gosta de café, tem duas notícias pra você. Você precisa se converter de novo, porque café é bíblico, muito bíblico, tá na Bíblia, café. E se você não toma café, então toma um chá, alguma coisa, mas vem tomar café junto comigo pra gente poder aprender mais alguma coisa sobre a nossa palavra e o nosso Deus maravilhoso que a gente tem. Joguei uma caixinha de perguntas no meu Instagram esses tempos, pedindo alguns conteúdos pra galera, pra mim poder estar trazendo aqui algumas coisas pra gente poder estar conversando. E um dos temas que veio assim, eu falei, cara, eu vou falar esse aqui porque é legal, eu gosto de falar sobre ele. Né? E não só gosto de falar sobre ele, como ele é relativamente simples. Que a pergunta é, como transparecer Cristo? A resposta é muito certa, muito fácil. Assim, dá pra gente discorrer em pelo menos aí umas 3 horas de conversa. Mas a resposta tá lá em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, sim e não. É simples transparecer, mas quando a gente fala sobre transparecer Cristo, a gente traz muito pro âmbito de o que eu posso fazer na minha vida, no meu cotidiano, que pode transparecer Cristo, mostrar Cristo para as pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Como que a gente transparece Cristo para as pessoas lá fora, né? Para as pessoas à nossa volta, para os nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, enfim. Como que a gente pode fazer com que as pessoas conheçam Cristo através de nós? Então é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E eu acho que começar por essa passagem de 1 Coríntios já é uma boa, né? O contexto é Paulo, ele está passando por todos os problemas que ele está passando, né? Ele escreve uma carta para a igreja de Corinto e ele começa, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que ele está falando ali? Ele está falando que ele transparece Cristo quando ele olha e copia Cristo. Então ele dá essa dica, ele dá essa orientação para a igreja de Corinto. Ó, me imitem porque eu estou imitando Jesus. Então eu estou transparecendo Jesus, se eu estou transparecendo e vocês me copiam, vocês vão transparecer ele também. Eu vejo que o primeiro ponto que a gente pode entrar em questão de como transparecer Cristo é exatamente isso, conhecer a Cristo. Então como a gente conhece Cristo? Qual a forma que a gente tem de conhecer Cristo? É a palavra. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando a gente lê o Novo Testamento, quando a gente compreende as frases, as parábolas e as orações de Jesus, a gente começa a se tornar parecido com Ele. Quando a gente adora Jesus, a gente se torna parecido com Ele. Logo, a gente começa a transparecer Jesus. Por quê? Quando a gente começa a ser parecido com algo, as pessoas começam a olhar. Então é mais ou menos assim, eu andava tanto com uma pessoa que começaram a olhar assim, caraca, você anda igual a pessoa tal. Mas por quê? Por causa da convivência minha com a pessoa, eu comecei a andar parecido com ela. Às vezes a forma de falar, tal pessoa fala muita gíria desse jeito, você também tá falando igual. Por quê? Porque a minha convivência com a pessoa tá fazendo o quê? Tá fazendo com que eu copie ela, com que eu transpareça ela, e é muito inconsciente. Quando você tá forçando, todo mundo percebe. Eu tô querendo entrar no grupo específico da galera legal. Aí você começa a querer ser legal, igual aquele pessoal, só que tipo assim, isso não faz parte de você. E quando isso não faz parte de você, logo se torna falso. Quando se torna falso, todo mundo consegue perceber quando não é real. Quando a gente olha pro primeiro ponto de como transparecer Cristo, é ser como Ele, é ter relacionamento com Jesus. Ter relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com a palavra. Quando a gente tem relacionamento com a palavra, a gente se torna mais parecido com Cristo. Relacionamento com esse livro lindo aqui, entendeu? Bíblia Sagrada, bonito. Estudar, fazer devocional, ler, reler, orar em cima, sabe? Quanto mais a gente busca Jesus nessas palavras aqui, a gente se torna mais parecido com Ele. Quando a gente se torna mais parecido com Ele, a gente começa a transparecer Cristo. Outro ponto para a gente poder transparecer Cristo para as pessoas, ousadia. A gente tem que ser ousado porque Jesus era ousado. Às vezes só as nossas palavras, só os nossos argumentos não vão ser aquelas coisas que vão convencer as pessoas. Mas às vezes a gente ser ousado por orar por uma pessoa, a gente ser ousado de entregar uma palavra para alguém, ou a nossa atitude mesmo, sabe? Tentar agir o mais próximo do que Jesus agiria. Tem o livro e tem o filme, né? Em seus passos, o que Jesus faria, é mais ou menos isso. Antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer alguma coisa, você pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Então, quando a gente pensa isso, a gente logo começa a transparecer Cristo. E as pessoas começam a olhar e falar assim, tem algo diferente. Se fosse eu reagiria dessa forma, mas você não reagiu. Por quê? E aí você vai falar, porque eu sou imitador de Cristo. Então, transparecer Cristo, por mais que pareça muito simples, que é basicamente a gente imitar Cristo. É você, ler o que Jesus fez e tentar ser o mais parecido possível.
porque igual a gente não vai ser. Se tem uma coisa que a gente não vai conseguir ser, é igual a Jesus, pelo menos não aqui na Terra, né? Enquanto a gente está nesse corpo aqui, enquanto a gente está na Terra, terreno, a gente não vai conseguir ser igual, mas a gente tenta ser semelhante. Então, quais são as atitudes que eu tenho que não são as mesmas de Jesus? Quando a gente olha para isso, então mostra que a gente tem um ponto para melhorar, para que a gente possa transparecer ainda mais a Cristo. E às vezes as pessoas nem falam pra gente, mas elas estão olhando pra gente todos os momentos e falando assim, cara, tem algo diferente, né? Eu lembro que tem uma história do irmão, que ele vai chama sempre o vizinho dele pra ir pra igreja. Ô vizinho, tudo bom? Ah, tudo bem. Então, hoje vai ter culto, você quer ir lá na igreja comigo? Daí ele fala assim, não, eu tô lendo um livro, né? Quando eu terminar de ler o livro, aí eu vou lá pra igreja. Aí passa-se uma semana, um mês, o vizinho de novo. Ô vizinho, tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, então, vai ter culto de novo lá na igreja hoje. Você tá a fim de ir lá no culto? Aí ele fala, não, eu ainda tô lendo aquele livro. Quando eu terminar de ler aquele livro, aí eu vou, pode deixar que daí eu vou. Passam-se meses e todas as semanas acontece a mesma cena. O vizinho chama o vizinho pra ir no culto, o vizinho fala que não vai porque tá terminando de ler um livro. E aí chega um momento que já passou um ano desse vizinho convidando insistentemente todo dia. E chega um dia que ele se intriga, né? Ele fala assim, nossa mãe, que livro que é esse que o cara tá demorando um ano pra ler, né? E aí ele chega assim, ó vizinho, tudo bem? Hein, hoje vai ter culto lá na igreja, você tá a fim de ir? Aí ele fala assim, não, sim, hoje eu vou, pode deixar que eu vou com você. Aí o vizinho que tava chamando fazia um ano, olhou assim, assim, vizinho, deixa eu fazer mais uma pergunta. Então, já que a gente tá aqui, né, nesse papo legal, todo dia, no último ano, eu te chamei pra ir pra igreja e você nunca podia porque você falou que você tava lendo um livro. Que livro que é esse que é tão importante que você não podia ir pra igreja, você não tava saindo de casa direito, mas você tava lendo esse livro e, cara, que você demorou um ano. Que livro que era esse? Aí esse vizinho olhou pra ele e falou assim, eu tava lendo você. O que é isso? A palavra fala que nós somos cartas vivas. Cartas vivas significa que nós somos a Bíblia que muitas vezes as pessoas não vão ler. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente, a nossa geração é uma geração muito conectada. A gente tem YouTube, a gente tem o nosso Instagram, nosso TikTok, a gente tem inúmeras formas de receber informação. E quando a gente recebe essas informações, muitas delas a gente acaba vendo informações muito ruins. Então a gente tem, infelizmente, no nosso meio cristão, muitos escândalos com questão à igreja. Tem pessoas que já foram da igreja e foram machucadas. E para elas, este livro aqui, essa Bíblia, não significa vida. Para muitas pessoas, a Bíblia significa um livro de regras, um livro de morte, um livro de separação, um livro que só fez mal para a vida dela. E aí, ela nunca vai abrir esse livro. Se ela for abrir, ela vai abrir para tentar refutar, vai tentar abrir para poder criar debate, para poder criar intriga. E é para isso que ela vai abrir esse livro. Mas ela não vai conseguir abrir o livro para poder ver a vida que tem dentro. Ela não vai conseguir ler com o autor do livro. Por quê? Porque o coração dela está fechado. Porém, se a gente é imitador de Cristo, se a gente se torna alguém que imita Cristo todos os dias ou tenta ao máximo ser o mais parecido com Ele, principalmente quando a gente lê esse livro, que a gente se torna mais parecido com Ele, indiretamente a pessoa vai estar lendo a Bíblia através da nossa vida. E esse eu acho que é o principal e o mais importante ponto de como que a gente transparece Cristo para as pessoas. Como que a gente transparece? Cara, vivendo a Bíblia. Vivendo a palavra de Deus, vivendo Jesus todos os dias, a todos os momentos, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, a cada respirar, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. A gente tentar viver o máximo possível a Bíblia. Porém, não tem como transparecer Cristo se a gente não lê palavra. Não tem como a gente transparecer a Cristo se a gente não tem intimidade com Ele. Porque aí o Cristo que você transparece não é o Cristo que está na palavra. Você vai estar transparecendo o Cristo da sua mente. E o Cristo da nossa mente é muito complicado. Porque aí ele tem vários pontos que a gente deixa passar. Porque, eu acho que isso aqui não é, isso aqui outro não é. Então deixa. Mas quando a gente transparece o Cristo daqui, cara, aí faz diferença. Então, como transparecer Cristo? A resposta parece simples, mas é complexa. Ser imitador de Cristo. E o que é ser imitador de Cristo? Cara, é tentar andar o máximo possível mais parecido com Ele. Na forma de agir, na forma de falar, na forma de andar, na forma de reagir com as pessoas, na forma de ser. Tudo isso são coisas que transparecem Cristo. Por quê? Porque vai totalmente contra o mundo. O mundo, ele é reacionário. A pessoa falou uma coisa, você devolve na mesma moeda. A pessoa fez uma coisa, você devolve na mesma. Evangelho não. Jesus não.
Jesus fala, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te dá um tapa numa face, oferece a outra. Perdoe 70 vezes 7, meu irmão. 70 vezes 7. Você não vai ficar contando quanto é 70 vezes 7 para cada pecado, para cada erro. A palavra, Jesus, ele era totalmente o contrário do sistema do mundo. O mundo é reacionário, ele é olho por olho, dente por dente. Jesus é o contrário. Se te deram numa face, ofereça outra. E como que a gente reage, como que a gente age? Será que no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso trabalho, a gente tem tentado ser o mais parecido com Cristo? Ou será que a gente está sendo só mais um que coloca a Bíblia debaixo do braço no domingo, levanta a mão na igreja e na segunda-feira a gente nada muda? Então, transparecer a Cristo é muito mais do que a gente só ser um cara legal. Transparecer a Cristo é viver a palavra, viver a Bíblia à risca, os mandamentos, o amor, o ensinamento dele, viver o Espírito Santo. São essas coisas. Quando a gente entende quem Jesus é, quando a gente entende como Jesus agia, a gente começa a agir dessa forma com os outros, a gente tem diferença, a gente tem mudanças acontecendo. E não para nossa glória, mas para a glória de Jesus. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e falar assim, cara, você tem algo diferente. O que é? E você fala, Jesus. É Jesus. Não tem nada e nem ninguém a não ser ele. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Se não fosse por ele, eu não viveria o que eu estou vivendo. 2 dicas principais para você poder transparecer Cristo. Leia a palavra, viva a palavra. Só isso. É isso que a gente precisa para a gente poder levar Cristo aonde a gente estiver. Então, viva a palavra, leia a palavra e seja um Cristo na terra. Valeu? A gente fica pro próximo café.